Olá, sejam bem-vindos ao canal Icatriluna. Eu sou a Lilian Creuri e estamos com mais um Clube do Livro, mais um episódio. Estamos lendo o livro completo de bruxaria do Raymond Buckland e hoje vamos falar sobre o capítulo chamado Lição 8, Casamento, Nascimento, Morte e Canalização e tudo mais que o autor quiser colocar no meio que não tem nada a ver com esses temas. Porque, né? Estamos nessa vibe aqui com esse livro. Então, vamos lá, assim, eu vou falar brevemente o que eu achei do capítulo, depois queria ouvir de vocês também, o que vocês acharam. Eu não concordo, eu não concordo, eu não acho que nada que está aqui é estritamente necessário. Assim, ele fala sobre casamento, ok, mas eu não concordo com a visão dele do ritual de handfasting. Aí ele fala sobre Aí ele, dando uma geral, né? Aí ele dá o ritual de casamento, ele dá o ritual de batismo, que se chama Wiccaning, que eu também não concordo. Não acho certo fazer o Wiccaning, mas aí depois a gente fala sobre isso. Aí ele fala sobre canalização, achei legalzíssima essa parte. Aí ele fala sobre pêndulo, do nada, psicometria, e fala sobre alguns feiticinhos de pêndulo, tal. E fala sobre ritual de morte também, né? E de divórcio e tal, né? Fala sobre ritual de morte, né? Não tô achando aqui agora. De hacking, não fala, né? Mas ele não dá o nome. Deveria falar sobre hacking, mas não fala. Enfim, porque, né? Casamento, nascimento, morte e canalização, faltou uma parte mais focada em hacking, né? É isso, não gostei. E aí, gente? Pronto, acabou o clube, gente. Ninguém gostou do capítulo. Tchau, não, tô de brinco, tô de brinco. Então, o capítulo é aquele negócio que a gente falou da última vez, que acredito que ele tinha uma quantidade de capítulos para entregar, socou várias coisas, misturou várias coisas em capítulos, não teve um editorial bom. Quem editou o livro estava bem louco, nem para mudar a ordem, colocar assuntos correlatos nos mesmos capítulos. Já colocou, ou fazer uma divisão, né, no livro, a parte histórica, digamos, a parte sistemática de ritos e rituais, e uma parte de magias, técnicas, práticas, mesmo que não ficasse na ordem que o autor escreveu. Para nós, leitores, ficaria mais fácil de entender. E menos estranho, igual a gente pensa, parece que ele misturou tudo, que a gente vai perceber nessa saladinha mista que ele fez. Não vou entrar nesse detalhe, embora já tenha entrado. Mas eu fiquei curioso, por que você não concorda com o Wiccaning? Vamos lá. Eu entendo que não tem nada demais em você apresentar o seu filho para os deuses. Entendo que, né, é um processo natural, uma vez que você já é uma bruxa, já é um bruxo, né? É um processo natural. Poxa, a gente apresenta tanta coisa para os deuses, por que não apresentar os filhos, né? Uhum. Mas eu acho que tudo que envolve magia deve haver consentimento. Ou pelo menos tudo, a menos que a gente queira fazer uma coisa que não é para ter consentimento mesmo. Aí a gente vai lá e faz. Só que eu acho que eu não queria ser batizada na outra religião. Eu não queria ser apresentada na outra religião. E eu fui. Então eu fico pensando nisso, assim. Se a pessoa cresce e fala, ai, por que você fez isso quando eu era bebê, sabe? Não tinha necessidade, eu não queria isso no meu registro acástico, na minha história. E você foi lá e fez, sabe? Eu fico pensando num adolescente rebelde, metendo o dedo na minha cara e falando, eu sou de Deus, eu sou crente, por que você fez isso comigo? Sabe? Eu falo assim, nossa, gente, porque aconteceu o contrário com a gente, né? Então eu fico Uhum. pensando assim, se eu fui batizada numa religião que eu não gostei de ter sido batizada, isso
trouxe algumas consequências para mim, por que que eu vou fazer isso com outra pessoa, independente da religião, entendeu? Então, eu acho que, assim, quando a criança sentir curiosidade, quiser saber mais, tiver idade para saber mais, tiver curiosidade para ver o ritual, tal, aí eu acho bacana. Agora, abençoar uma criança numa religião, independente de qual for, eu não acho legal. Mesmo sendo uma religião que, na verdade, não é uma religião, né? É só abençoar para a natureza. Tipo, levando por esse lado mais pagão de ser, assim, né? Não sei, Compreendo, é a compreendo, minha opinião aí. entendo. E não, entendo totalmente seu ponto de vista. O que também a gente precisa levar em consideração é o seguinte: quando os nossos pais fizeram isso, na cabeça deles era o melhor a ser feito. Eles estavam dentro de uma cultura, era um momento social e um momento de bênçãos. Então, para eles, era uma coisa boa. Ah, a gente sabe que isso dá muito probleminha no futuro depois. Mas, para eles era uma coisa boa. Talvez se ao invés de Wiccan em batismo fizesse essa proteção, igual que você falou, uma apresentação aos deuses, uma chave no sentido de vocês, igual lá no Harry Potter, que ele ficou protegido até a maioridade. Nesse sentido, é que ali ele pode afirmar se ele vai querer o caminho ou se ele não vai seguir o caminho. Se fosse filho meu, gente, eu não sei o que eu ia fazer. Não, na verdade, eu sei, eu ia ficar muito puto. Mas, mas sou eu. Sou eu teria que trabalhar isso dentro de mim. Nossa, é muito louco isso, né? Mas eu acho que euzinho faz a bênção, protege e faz. E eu discordo disso que você disse de, a gente só pode fazer com a permissão dos outros. Eu sou, ó, as unhas, sou polêmica nesse sentido. Eu acho que a gente pode sim fazer várias coisas, porque a gente sempre tem o direito de resposta. Como a gente é dono da nossa vida, né? Nós devemos sempre tentar alguma coisa, não ficar esperando que as coisas aconteçam com a gente. Com certeza, eu fico pensando mais assim, abençoar pessoas sem o consentimento. É mais sobre abençoar do que amaldiçoar. Tem gente que a gente quer ajudar. Ai, vou fazer uma bênção, vou ajudar, Uhum. vou acelerar a vida daquela pessoa. Às vezes não é para fazer, às vezes a pessoa é para se fuder e você tá lá ajudando, né? Olha! Eu já sou um pouquinho diferente. Eu abençoo todo mundo em volta da pessoa, menos ela. Olha, Só, só para ela sentir. Tá vendo? Ai, Lira, nós somos muito amiguinhos. achei ótimo. É sobre. Então eu fico pensando assim, mais em abençoar, agora amaldiçoar com consentimento, Jamais, não. Adoçar imagina. com consentimento, não. Eu faço também. A questão não é puritanismo nem nada, é só essa Eu, questão, entendeu? amaldiçoar, nunca fiz isso. Fala, Robson. Então, eu ia falar sobre a Endfester, né? Porque o capítulo começa com ele, mas já que adentramos no assunto Wiccaning, vou falar sobre ele, tá? Hand parte nada a declarar. Mas sobre o Wiccaning, são 3 pontos que eu coloquei de observação. Primeiro, Covenor fala aumento em nossos contingentes. Então, eu não concordo. Primeiro que a gente não é um exército. E segundo, que o ritual de Wiccaning não tem que ser um batismo. E daí que vem, acredito eu, a sua ojeriza. Porque eu também não concordo com batizar a criança, né? Se no futuro a criança quiser ser budista, como é que fica? Você fez um ritual de Wiccaning e fodeu, né? Outra coisa, nesse ritual que ele apresenta, ele oferece a criança, ele fala essas palavras, né? E eu discordo veementemente disso. Quando você oferece algo, é como se você estivesse dando outorga para a divindade fazer o que ela quiser com a vida do outro. A criança não é algo para ser oferecido, mas sim apresentado, como disse o Nilson, né? E tem uma fala dos pais para o sacerdote lá no ritual que diz é, que assim ele garante que a criança depois ela vai se tornar wiccaniana. Sim, como que você pode dar essa garantia? Esse ritual, que o Buckland apresentou, ele é um batismo. Esse ritual, segundo a crença wiccaniana,
é uma heresia no significado estrito da palavra. Ela é uma heresia Wicca, porque a gente não faz batismos, tá? Então, assim, eu vou falar por mim, minha experiência. Os meus 2 sobrinhos, eu fiz um ritual de apresentação para os deuses. Eu não fiz Wicca nem porque, primeiro, eu não sou wicano. E segundo, que eu não concordo com batismos. Esse ritual, por exemplo, dele é puro batismo. O ritual que eu apresentei, chamei todo mundo da família, coloquei a imagem dos meus deuses de culto particular, coloquei alimento ali, eu não lembro, acho que foram frutas, nem pão foi. Frutas e água, porque se é para apresentar uma criança, eu não vou colocar vinho, né? Coloquei água, porque eu nem tinha leite no dia. Chamei os deuses, tracei o círculo, falei, olha, eu estou apresentando essa criança para vocês, para que vocês se abençoem e tal, ajudem na proteção dela durante toda a infância dela, para que quando ela ficar adulta, ela escolha qual caminho espiritual. E aí eu fiz todo mundo soprar um presente daquilo que é forte para elas. Então, por exemplo, antes do ritual, eu sentei com todo mundo e falei, você é bom em fazer estratégia, né? Então, fala que você abençoa a criança com estratégia e sopra na cabecinha dela, na muleira. Você que aqui é boa, tem muita paciência, você é boa nisso. Então, sopra isso na criança. E, incrivelmente, tudo que a gente soprou nos 2 rituais está acontecendo. A criança tem aquilo. Então, ele foi um ritual de apresentação, apenas. Não foi um ritual de batismo. Porque senão depois ela vai ter que chegar lá na igreja e fazer um ritual de desbatismo pagão. Como eu e o Nilson tivemos que fazer o ritual de desbatismo cristão. Então, assim, por enquanto é só isso que eu vou falar sobre o Wiccaning, né? Depois, quando a gente for avançando, eu falo mais coisas. Mas eu também tenho coisas para falar sobre esse handfasting, que eu concordo com você, Ailira. É feio. É um ritual muito feio. Sobre o Wiccaning ainda, entendi o que você fez, legal. Só, assim, que bom que deu muito bom, né? Porque eu fico pensando assim, gente, família é um bagulho assim, que às vezes tem um monte de cobra, né? E aí você fala assim, sopra na criança uma coisa que você... Gente, tem gente que torce para você se fuder. E aí você vai ter um filho, quem garante que essa pessoa tá soprando isso que ela falou que vai soprar? Não, mas o povo que é evangélico, que não se alinha comigo, né? Eu nem chamei pro ritual, falei, você vai ficar de Ótimo, fora observando. Quem ótimo. participou foi só eu, os pais da criança, minha mãe e o meu padrasto, que é como se fosse avô para eles. Ótimo. No máximo, não participaram outras gente, ficaram só de butuca, mas não entraram no círculo. Não, tá certo. Mas você imagina, você ensina esse ritual para alguém, a pessoa fala, ai, amei, as pessoas estão trazendo virtude para criança. E a pessoa toda ingênua vai lá e faz. E aí a cobra da prima sopra rebeldia, né? Já pensou, gente, que horror. Se ela Então, soprasse rebeldia, seria bom, porque eu concordo com rebeldia. às vezes tem cobra, Ailira? Não, sempre tem cobra. Não, foi Sempre um tem. eufemismo, né? Foi um eufemisminho bem bonitinho. E sobre essas gentes que a gente não concorda, é muito difícil essa questão da gente colocar outra pessoa que não tem um treinamento mágico para fazer magia. Por quê? A pessoa pode pensar, ai, amor, mas por dentro tá só o ódio. Então, o que será que vai para a criança? A impressão, o visceral, né, o emocional, ou o que ela tá falando da boca para fora? Então, não é qualquer um que bota a mão na cabeça, não. A gente já conversou isso mais para frente. Veja, né, as obras da pessoa para você ver se condiz com quem você quer que te guie. Mas Ainda bem aí, que o Robson colocou, né? A mãe e o pai, que eu acho que mãe e pai, quando o menino nasce ou a criança nasce, não vai querer mal, né? É lógico. Os avós que também vão ficar felizes, vão ser pais dobrados, né? Como a gente fala, pai ou Ah, mãe eu não duas vezes. colocaria minha mãe, não. Não, pera. Às vezes. Aí aqui cabe o seu às vezes, tá? ô Nilson, antes de você juntar com a gente aqui no Clube de Leitura, tivemos uma discussão sobre o círculo mágico. Hum, E aí, nesse círculo, eu falei, olha, eu não concordo com o Buttledge por conta disso, dei as minhas observações, mas eu falei que na hora da construção, você determinar, quando você for criar o círculo, né? Você determinar que
aquilo que você não considera saudável não vai sair do círculo. Você vai emanar no cone de poder ali, na força que você quer, só suas intenções definidas. Então, ele pode soprar o tanto que ele for que não vai pegar na criança, porque você vai untar a criança, impedindo ela de receber outras coisas a não ser aquilo que está sendo dito por você. Então, se você mentalizar que não é para chegar a coisas que eu considero nefastas, ruins, não vai pegar. Então, aí a quarta pessoa do ritual, né? O pai, a mãe, os avós, o avós, é um sacerdote treinado para fazer exatamente isso que ele já disse, para conduzir o ritual. A questão é, temos sacerdotes treinados? Boa. Crow. Sou eu agora? Ok. Eu queria comentar sobre essa situação de pessoas que não têm uma prática constante nas artes da magia, enfim, de acabarem adentrando em rituais. Eu vejo alguns problemas nessa questão, porque, bom, experiência própria. Quando a gente está fazendo algum determinado ritual, eu que tenho uma prática, por vezes, de magia cerimonial, já tem muita coisa para a gente se concentrar. Tem muito detalhe, tem muita energia para lidar, tem muita coisa que tem que escolher se fica ou se não fica, se eu mantenho, se eu vou banir, se eu vou trabalhar com aquilo, se eu vou deixar de lado, se eu vou usar, se eu não vou usar. E quando algumas pessoas entram no local onde está acontecendo o trabalho mágico, eu vejo um problema de que são diferentes egrégoras, são diferentes energias, são diferentes intenções. E além de eu ter que trabalhar com tudo que já está aqui ao meu alcance, eu ainda vou ter que trabalhar com mais aquelas pessoas e mais aquelas situações e mais tudo que aquela pessoa vai trazer junto, sabe? O trabalho mágico em si, ele já tem muita coisa, ele já tem muito elemento. O mago, o bruxo, ou o operador, como quiserem entender, já tenha uma bagagem de alguns elementos que leva consigo e que muitas vezes, quase sempre, é quase que impossível de tirar, alguns fatores psicológicos, enfim, que, claro, um cara que ele é muito bem trabalhado, que ele tem uma psique muito forte, que tem uma espiritualidade muito poderosa, ele consegue manter algumas coisas de fora. Mas é difícil, principalmente para quem está começando. E como eu vejo que essa questão, né, esse Clube do Livro, ele está indo para muita gente, ele está indo para gente para fora, enfim, está sendo gravado. Tá. Eu acho importante a gente ressaltar para tomar cuidado com quem vocês colocam nos seus trabalhos mágicos. Muito cuidado, porque mesmo que a pessoa esteja total boa intenção, mesmo que seja uma pessoa que vocês saibam que vai ajudar, que pretende ajudar, vai trazer elementos para dentro, vocês vão ter que lidar com os elementos do trabalho mágico, com os elementos de vocês e com os elementos dessa terceira pessoa. Então, ultimamente, eu andei vendo umas coisas sobre pessoas trabalhando com outras pessoas dentro da Goécia, então, que já é um negócio extraordinário. Já está trabalhando com o operador, trabalhando com o Diamond, está trabalhando com os elementos, está trabalhando com mais gente em volta, com diversas intenções. Ao meu ver, é catastrófico. Então, acho interessante ressaltar esse porém. Com certeza, com certeza. É claro que, assim, antes, pelo menos no ritual icaniano, você tem que fazer uma limpeza em todas as pessoas, né? Antes de começar os rituais. Limpeza, no caso da Wicca, no caso do Triluna, com os 4 elementos.
Às vezes a gente passa também a vassoura, o tambor, o sino, vou banindo on repeat. Então, assim, várias coisas realmente para banir tudo e aí depois faz uma harmonização antes do ritual, né? Porque normalmente a harmonização é dentro do ritual, mas a gente faz antes até para todo mundo estar com o mesmo mindset para entrar no ritual mais alinhado, né? Mas ainda assim, claro, pode haver essas coisas, né? E aí, só uma última coisa que eu queria falar sobre o Wiccaning, eu falo por experiência própria, porque assim, tudo bem, essa questão do amor que o Nilson falou, né? Os nossos pais trouxeram o batismo quando pensaram na gente, pensaram em amor. Mas, por exemplo, no meu caso, meu corpo foi fechado. Tipo, eu não conseguia dormir à noite porque eu via muita coisa, tal, e aí eles foram lá, o pastor, ai, deixa o corpo da minha filha. Aí eles, sei lá, fecharam meu corpo, e aí isso para bruxaria foi difícil, assim, abrir o terceiro olho, abrir a mediunidade, abrir a clarividência, eu tive que fazer um trabalho mesmo de semanas para abrir esse dom, e foi difícil, assim, e até hoje eu sou meio cética para algumas coisas do corpo sutil, assim, por conta desse fechamento de corpo, por mais que eu já tenha feito um trabalho para abrir, assim, então é complicado, né? E aí, às vezes, a gente vai proteger e acaba fechando o corpo sem querer, porque a proteção tem a ver com isso, né? Tipo, olha, proteger e tal. Então, assim, eu acho muito, é uma linha tênue. A gente é mago, a gente sabe fazer o negócio para ser o melhor possível, né? Mas é uma linha tênue. Se você não sabe o que você está fazendo, não faça. E aí eu vi o vídeo de uma sacerdotisa aí, famosa na internet, mais ou menos famosa, filmando o ícone da filha dela. E ela postou com toda boa intenção, né? Olha, gente, fizemos o ícone da minha filha, tal. Ai, gente, a menina não parava de chorar do começo ao final do ritual, berrava. Assim. Aí você fica pensando, nossa, isso aqui não tá certo, gente, não é possível. Enfim, não sei se já viram esse vídeo, quem não viu, depois eu mando em off. Posso falar sobre o handfasting? Você falou aí da criança chorando, né? Incrivelmente, nos meus ritos, meus dois sobrinhos estavam de olho bem arregalado, calminho, só olhando tudo que estava acontecendo. E sempre olhando para o meu ombro. Não sei por quê. Tá bem? Bom, sobre o handfasting. Como eu tinha dito, né? Eu achei o ritual dele feio. E eu achei feio principalmente porque eu não acho ele coerente. O ritual do Six Wicca. Porque handfasting, né, o amarrar das mãos, não teve esse simbolismo que eu acho que é super importante e muito mais bonito do que troca de alianças, por exemplo, né? Mas enfim, ele fala lá no juramento do handfasting, fala o seguinte, que eles, no caso os deuses, né, me deem forças para manter os meus votos. Quando eu li isso, eu lembrei daquele meme que tem do padre ou do pastor, não sei, chegando para a noiva e falando: você jura ser fiel? E ela: que Deus me ajude. Então, tipo, nossa, os deuses têm que te dar força para manter os seus votos? Você por si mesma não consegue manter? Puta que pariu, viu? Uma outra coisa que eu notei é o uso do bastão priápico. Eu não concordo por duas razões. Uma, porque ele é um símbolo fálico. E aí você reforça a questão do falo numa religião matrifocal. É claro que, na época que o ritual foi escrito, tudo isso não era uma questão debatida, ao menos não no Brasil. Então dá para entender mais ou menos. Mas ele é um símbolo sexual, o bastão priápico, não é um símbolo de amor. Para que colocar um símbolo de sexo apenas? Um terceiro ponto. A sacerdotisa, ela fala no rito: vocês são um só, separados são coisa nenhuma. E assim, essa frase me incomoda muito por duas razões. Parece muito como pensamento cristão e porque você não é... Porque assim, você não é dependente de ninguém. Você é dono da sua própria vida. Então, vocês dois são uma coisa só. Eu super discordo. Naquele momento, você está caminhando junto com aquele alguém, mas não é aquele alguém. Logo, não são uma só pessoa.
Eu alteraria essa frase para algo como: juntos são mais fortes, sozinhos são vulneráveis, tá? E, por último, bruxos não incentivarem relacionamentos casuais. Ele fala isso, né? O Buckland dele próprio. E eu super discordo dessa posição do autor. Bruxos, geralmente, ao menos no Brasil, incentivam formas livres de amar, desde relacionamentos casuais até relacionamentos abertos e poligamia. Então, assim, esse cara, ele queria passar um verniz de Wicca bonitinho, olha só, tanto que a nossa religião é gracinha, mas não colou para mim, viu? Não gostei, eu não... Enfim, a parte do Handfasting, Handparking e o Wiccaning, super sim, pode jogar fora, para mim. Mas, aí, por exemplo, o Requiem, eu já vi rituais mais belos, só que esse ritual, pela singeleza dele, eu achei tão poderoso, tão lindo, principalmente a parte de apontar para o morto com o atame, e eu achei isso, nossa, eu sentia as coisas como se estivessem acontecendo, né? Como se estivesse apontando para um morto meu. Eu achei muito bonito isso. O tanto que esse livro ele é dicotômico, né? De uma hora a gente ama, de outra hora a gente detesta. Mas, enfim, por enquanto é só isso que eu quero falar. Depois, quando a gente entrar na parte de canalização, eu falo mais. Sou eu. Era mais ou menos isso que eu ia falar sobre esse ritual de casamento. Peraí, que falou quase tudo, deixa eu não ficar prolixo. A questão de colocar runas na aliança eu achei interessante, porém com ressalvas. Não teve o símbolo do handfasting mesmo. Talvez por ser uma tradição nórdica, por que não trocar a aliança por um oath ring, né? Um anel de juramento? Talvez. Eu acho que o Robson falou quanto tu gostaria de falar. Deixa eu ver aqui. Tá. A maldição. Na hora que fala que, se eu não cumprir com o meu trato, que eu me atire no atame, né? Será que o povo tem essa parte? Será que o povo tem noção do que eles estão jurando? Que eles estão dando? Pelo amor de Deus, gente que tá vendo isso, tá dando a permissão para alguém lá te enfincar um atame, se você pisar fora, metaforicamente, fisicamente, ou a vida, ou os deuses? Vocês têm noção dos acordos que vocês fazem? Vamos ler esse acordo direitinho antes de fazer? Que aí depois as coisas começam a dar ruim na sua vida e você fica falando, que fulano, ciclano e beltrano fez coisa para mim. Foi fulano, ciclano e beltrano, não, foi você mesmo. Foi você mesmo. E é isso, né? É só isso. Tem horas que eu amo e tem horas que eu odeio o Buckland também. Sobre isso. Legal. Eu achei estranho, assim, porque para mim o Wiccaning, eu não sei se é por causa dos livros de contemporaneidade da Wicca que eu li também, mas o Wiccaning, para mim, ele tem uma duração de 1 ano. Assim, eu li em outros lugares, eu tenho certeza que eu li isso em outros lugares, do tipo... Wiccaning. Handfasting. Desculpa, gente. Handfasting, isso. Tem a duração de 1 ano e 1 dia, porque é como se fosse uma roda, e aí você renova se você quiser, né? Tá certa. E aí aqui ele não fala disso, né? Pelo menos eu não me lembro de ter lido isso. Aí a gente vai ter que ver onde que surgiu isso. Então, eu fiquei pensando nisso. Qual foi a primeira vez que eu li isso? E se é cronologicamente a primeira vez que isso apareceu, né? Olha, eu já li isso no livro do Paul Tutean, do Wicca Essencial, já li isso no Stuart Farrar, na Janet, já então, li isso no Claudinei Prieto, já li isso em um monte de lugares. Então, provavelmente não fala. Do Stuart e da Janet. Provavelmente que eles são a fonte mais cronologicamente antiga, digamos assim, né? E eu concordo com isso. Eu acho que o handfasting, ele não deve ser um contrato de fidelidade, porque fidelidade é algo cristão, né? Como vocês já falaram, o paganismo não existe fidelidade, existem civilizações de poligamia, né? Ou então civilizações não monogâmicas, ou não existe um sentimento de posse em relação a outra pessoa, até mesmo na estreieria, que é uma prática extremamente familiar, é falado sobre o elo. Eles falam sobre, assim,
existe o amor é como uma corrente, porque a corrente, um elo junto com o outro é mais forte, né? Então, se você deixa os elos sozinhos, eles não fazem nada, mas juntos eles são mais fortes e eles conseguem ter utilidade para sua civilização, sua comunidade, enfim. A Estrela vai falar sobre o elo da corrente. Só que ela fala que não existe só um elo. A corrente é tipo aqui, esse elo e esse elo, mas tem outro elo aqui e outro elo aqui. Ou seja, dentro da estregueria já se fala sobre pessoas diferentes trazendo coisas diferentes para a sua vida, né? E aí eu acho que essa visão aqui de Handfasting é realmente, como vocês falaram, uma visão muito cristianizada da coisa, né? E os pagãos são livres, né? Você é livre para amar, você é livre para fazer o que você quiser. E eu acho que não precisaria ter um ritual de divórcio, porque pela natureza do Handfasting ele é renovável, né? E, enfim, Bruna. Minha visão é bem leiga, tá, gente? Que eu nunca vivenciei, não tenho experiência com essas práticas, mas do pouco que eu vi, assim, Instagram e livros e tal, sempre fico pensando, queria muito fazer um handfast, né? Queria fazer essa celebração e tal. Eu sou casada, e queria ter esse momento, assim, que fosse mais a cara, assim, do que eu pratico, não nos moldes Wicca, é claro. Daí, quando eu li, eu fiquei um pouco decepcionada, né? Porque eu disse, "Ixi, isso aqui tá cristianizado demais." Tanto esse, como a apresentação lá da criança, todas as outras, tirando a parte de separação, tem uma parte que eu achei até bonitinho também, né? Falando que somos livres, vocês são livres para seguir o próprio caminho, cortam os laços, só que aquele negócio, né? Muito da boca para fora, porque se a gente for pensar, quando a pessoa separa hoje em dia, meio que todo mundo separa com briga, né? Não sei se isso daqui se enquadraria em todos os casos, mas enfim. O que eu fico pensando também, principalmente aqui no Brasil, eu não sei como é em outros países, mas a gente fica muito fixo ainda a questão do matrimônio formal, nem que seja só a parte cartorária, por conta da pessoa simplesmente ter direito a certos benefícios que tem do cônjuge, né? Questão de trabalho, questão de pensão, enfim. E querendo ou não, isso acaba sendo um elo que não sei se muda a visão do pessoal na hora de fazer a celebração religiosa, né, que seja religiosa pagã, né, de transformar isso numa coisa mais igual os cristãos fazem, porque querendo ou não é algo que traz uma certa, como é que se diz, traz uma obrigação maior, né, porque você não está casado só ali naquele ritozinho bonitinho, que não tem nenhum papel. Tem um papel que lhe comprova que você está em um matrimônio com alguém, que você é cônjuge de alguém, e isso acaba trazendo certos pesos também, né, no relacionamento. Mas, enfim, no geral, eu fiquei um pouco só decepcionada, porque eu esperava algo mais, que nem vocês falaram, né, algo mais livre, algo mais fluido com a natureza que a bruxaria se propõe a ser, né? Enfim, algo mais natural e não com cara de ser tão formal. Mas é isso. Ô, Bruna, só comentando aí, uma coisinha que você falou, que eu super concordo contigo, né? Porque às vezes um relacionamento acaba por brigas, discussões, você não quer ver o outro nem pintado de ouro. E aí, por isso que é estranho a questão do hand parting. Porque se você tá puto da vida, como é que você vai chamar aquela pessoa pro ritual? Aí você vai encostar na mão dela, você não quer nem ver ela, quanto mais dar as mãos no ritual. O ritual de hand parting, ele foi criado, ele surgiu quando a Wicca começou a ser reconhecida lá nos Estados Unidos, e aí as pessoas que eram Wicca celebrantes, né, eles começaram a fazer o ritual justamente por quê? Porque um ritual de casamento, quando você tem a outorga do Estado para ser o oficiante,
aquele ritual, na verdade, é para sempre. Só que isso vai se contrapor com a Wicca, porque a Wicca não vê o para sempre. Como a Ailera mesmo pontuou, né? É de 1 ano a validade do ritual. Então, por isso que aqui no Brasil teve muita discussão também, quando lá em 2012, eu acho, 2011, não lembro direito, foi criada a Igreja de Wicca. Porque um dos argumentos deles era para, agora a gente vai poder celebrar casamentos também, não sei o quê. E, na verdade, muita gente fica assim, mas a gente nem vê isso para sempre, a gente nem vê uma coisa como eterna. Então, porque a única coisa que é imutável na existência é a mutabilidade das coisas. Então, mano, ok, beleza, foi criado algum conselho de parto, porque às vezes existem separações amigáveis, mas nem sempre. Então, assim, faz o ritual ali de validade de 1 ano e é isso, tá lindo, você não precisa fazer hand party, se preocupar com isso, nem nada. E a sua impressão de que é cristã realmente é dolorosa, mas não pense que apenas esse ritual definiu o Handfest, apenas esse livro vai definir o que é o Wiccan, porque existem outros rituais em outros moldes, com outras fórmulas, e são muito mais bonitos, e, muito mais simbólicos também, tá bom? Então, entendo, compreendo tudo isso que foi dito até agora. Porém, quando a gente casa com alguém, a gente tem a ideia de que vai ser para sempre. A gente não vai chegar às vias de fato com alguém que a gente gosta achando que vai durar 1 ano só. E quando a gente tem a garantia do Estado para poder oficializar esse rito, nós estamos falando de garantias civis. Então, se separar, se acontecer alguma coisa, a gente vai ter uma separação de bens, a gente vai ter tudo que o Estado nos permite, nos confere. Então, eu analiso pelos dois lados. Civilmente, magicamente. E tá tudo certo. Então, se a gente tem direitos assegurados por lei, eu faria lindo. Nem sei se no Brasil tem um curso de oficial de paz, né, para a gente celebrar casamento, está respaldado pelo governo. Vou lá celebrar o casamento da Bruna, um exemplo. Bruna, vamos conversar, vamos fazer um acordo pré-nupcial, vamos fazer bonitinho, chama um advogado, por quê? Para você ter essa garantia, esse conforto de que se não der certo, tá tudo bem. Os seus direitos civis estão resguardados e os seus direitos espirituais e do seu corpo também. Você não vai ter até que a morte nos separe, não. Até que... Tá, Michele, eu faço de caso. Aí, vocês conseguem entender? A Libriana, consegue entender o que eu tô falando? Que uma coisa não Perfeito. tem a ver com a outra, nesse sentido? A mesma coisa, a gente não pode celebrar um culto, um ritual na cadeia, mas os outros podem. Por que que eles podem? Porque é uma religião oficial. Então, nesse sentido, a igreja de bruxaria é muito interessante, ela é muito necessária, porque ela confere para a gente títulos e acessos a locais que a gente normalmente não teria. Então, essa parte política, civil, de eu sou sacerdote, sim, engula, é necessário. E você não pode, por lei, me impedir de visitar o Robson na cadeia porque ele ficou leuque e matou alguém. Gente, é bem nada a ver, entendeu? Então, eu posso sim vir cá aconselhar ele, eu posso sim vir cá realizar um ritual dentro da cadeia. E se me proibirem, entendeu? Pessoa morreu, a pessoa já morre, você já chega a ter um crucifixo do tamanho da sala. Eles nem te perguntam se você quer ou não. Eu, enquanto sacerdote ordenado, posso falar, tira agora. Não vai ter cantinho cristão aqui. Vai ter batuque, vai ter flor, vai ter incenso, e a gente vai cantar junto no círculo, porque é o nosso funeral. E eu estou amparado pelo Estado. Então, isso eu acho muito importante. Aquela, a Vênus e o Mercúrio em Libra falando. Então, essa parte civil é importante, gente. Os detalhes espirituais a gente conversa na nossa partezinha pagã. Obrigado. Muito bom, muito importante esse ponto. Crow, só fazendo um adendinho. Esse negócio que eu citei sobre a igreja cristã, a igreja Wicca, não é que eu sou contra ela, viu?
Eu só apenas citei uma coisa específica sobre o tema do que a gente estava debatendo do livro. Mas não quer dizer que eu sou contra ela, porque nesses pontos que o Nilson apontou, eu super concordo e super sou a favor da criação dela mesmo, tá? Eu também não entendi que o Robson era contra, não, gente. É só para deixar clara a questão de ser legal, da legalidade. A gente está amparado legalmente? Então é importante. É o que a gente sempre fala do ativismo, né? Então a gente precisa disso. Não, então, eu ia, o que eu ia, bom, parte do que eu ia falar, nisso já falou, enfim, eu concordo bastante, mas queria comentar um pouco sobre o porquê que é tão estranho a visão, não só da Wicca, como toda a comunidade magística, pagã, enfim, na visão ocidental. A gente está tão preso, a gente está tão enraizado nas origens cristãs que a concepção geral da população, da sociedade em geral, da sociedade ocidental mesmo, ocidental em geral, é de que religião tem que ser nessa base aqui, ó, nesse molde aqui, que é o molde cristão. Ah, mas essa religião aqui é um pouco diferente, tá? Mas eles acreditam em tal coisa, tal coisa. Ah, é tipo o que fazem no cristianismo. Ah, é tipo, sei lá, por exemplo, a igreja. Ah, ele tem que ter um lugar para celebrar os rituais da Wicca. Ah, é tipo uma igreja cristã, só que da Wicca. Não, não é tipo uma igreja cristã, sabe? Então, a gente tem esse estranhamento, que a gente tem que, para se considerar religião para a sociedade leiga em geral, tem que ser de um molde cristão, sabe? O pessoal não compreende, em geral, o pessoal da sociedade em geral não compreende que possa existir uma religião que não se baseie nos moldes cristãos, sabe? Que seja completamente diferente. Eu entendo que judicialmente a gente precisa mesmo de algo que nos defenda enquanto, não só como Wicca, porque eu não sou wiccaniano, mas nós da comunidade ocultista, como algo que tem legitimidade. Porque, poxa, a gente tem o tempo inteiro explicar passo por passo por que magia é isso, por que magia é aquilo, falar qual que é a tua religião, aí tu vai explicar, tu tem que ficar 15 minutos explicando detalhe por detalhe. Não, eu só quero chegar e falar, olha, qual que é a tua religião? Ah, eu sou, sei lá, ocultista. Ponto, sabe? Eu não quero ter que dar um monólogo explicando do porquê que isso não é um absurdo, do porquê que... É incrível, porque a gente não tem um embasamento judicial que nos confira um, um embasamento prático, sabe? A gente não tem uma concepção geral de que a Wicca é uma religião, e é uma religião séria. Não é brincadeira, não é coisa de adolescente, é uma religião séria, sabe? As práticas ocultistas são práticas sérias, são crenças, são coisas que têm tanta legitimidade quanto o cristão que vai na igreja, quanto o católico, quanto o evangélico, ainda que a gente conseguiu aqui no Brasil, por muita luta, por muita gente morta, por muito terreiro queimado, conceber que Umbanda é religião, conceber um mínimo de respeito, ainda que seja complicado. Ainda que a maioria dos terreiros não consiga colocar uma placa escrito terreiro que vai lá um cara e taca fogo. Tá? Mas ainda assim, se tem uma concepção de que é uma religião. Agora, as práticas ocultistas, a gente não tem isso. A gente tem uma dificuldade imensa em falar que é mago, que é bruxo, sem ter que explicar que não tem nada a ver com Harry Potter, sabe? É uma dificuldade de ser levado a sério. E é importante ter um arcabouço teórico, um arcabouço judicial no meio desses termos aí. Só que aí a gente acaba tendo que acaba tendo que eu posso dizer, que se adaptar a um modelo que é basicamente cristão. A gente acaba tendo que se adaptar a criar igrejas para celebrar rituais, sabe? A gente acaba tendo que dar o braço a torcer esse tipo de coisa. É um pouco estranho, um pouco até doloroso para a comunidade ocultista, mas
é um pouco que necessário também. Por isso que a gente tem que votar em bruxos, em bruxas, né? É muito importante isso. Bru, Só um exemplo que eu queria dar, né, sobre isso que vocês falaram, sobre essa falta de inclusão que a gente tem, de algo que aconteceu no meu trabalho, por exemplo. Eu trabalho no órgão público, eu não vou dizer aqui qual é, por questão de segurança minha mesmo. Depois de off eu posso até conversar com vocês. Mas no ano passado abriu uma seleção para capelania, não sei se vocês já ouviram falar, que é serviço, né, para dar apoio psicológico, emocional aos funcionários da instituição com relação a essa parte religiosa. E daí, quando abriu o edital, eu lembro que eu vi que eles diziam, fui até procurar aqui no e-mail agora para ver se eu não estava errada, né, se eu estava ficando louca. E lá dizia um dos requisitos, né, para você poder participar da capelania. Eles abriram como se fosse um edital para convocar os servidores que queriam participar, que queriam se voluntariar a seus capelões. E um dos requisitos eles iam dar abertura para três tipos de religiões, mas elas teriam que ser de vertentes cristãs. E tá exatamente assim aqui, cadê? Deixa eu abrir. Serão selecionados até 2 voluntários das 3 matrizes religiosas cristãs contempladas no projeto, católico, evangélico e espírita. Beleza, colocaram ainda o espírita ali, que dá para a gente tentar, né? Mas, tipo, eu não fui contemplada nisso aqui. E o tipo de trabalho que eu exerço é um trabalho que puxa muito da nossa questão emocional, puxa muito, assim, sabe? É algo que é um serviço importante. Eu não me senti representada. Eu lembro que, na época, eu conversei até com outro colega de trabalho, tipo, eu nem não trabalho com ele, mas encontrei com ele num serviço que a gente precisou fazer junto. E ele se diz, eu não conheço ele profundamente, mas ele disse que ele era babalorixá e que tinha práticas xamânicas também. E ele é uma pessoa, sabe essa pessoa que gosta de ser bem influente, conversa com todo mundo, e que ele disse, não, eu vou tentar, eu vou lá colocar meu nome, que eu quero fazer parte disso. Né? Mas no final ele não conseguiu, né? Enfim. Depois não acompanhei, deve estar rolando lá, não sei o que é, também não vou buscar. Mas é só um exemplo, né, do que rola, assim, dentro de um órgão público federal e deixou lá expresso. Tem que ser dentro dessas 3 religiões cristãs, está escrito lá, né? Enfim, é isso. junta e joga fora, né? Bom, falando agora da canalização, que a gente já está encerrando, né? Eu achei muito boa essa parte de canalização. Eu indicaria essa parte para qualquer pessoa que quer saber mais sobre canalização, embora eu achei extremamente moralista em vários pontos. Achei ok para ter uma base do que é canalização, principalmente o item 4, superar a possessividade, porque daí fala sobre ego, fala sobre você quando vai fazer realmente um feitiço, uma canalização, canalizar. Eu achei legal essa parte para quem é leigo em canalização, achei interessante. A questão do pêndulo, a psicometria, não tenho muito a falar sobre, achei bacana, vou deixar vocês comentarem. Então, né, eu acho que eu vou discordar de você. Sobre canalização, primeiro, eu nunca tinha visto a separação, né, entre canalização física e canalização mental. Eu achei bastante interessante isso aqui, bastante ok. Mas quando já vem falar da preparação para canalização, eu já discordo de algumas coisas, porque não tem nada a ver com o tema. Fazer autoexame, superar possessividade, aprender a amar, são coisas que eu concordo com o autor. Eu concordo com o pensamento do Buckland, só que eu não concordo que isso influencia na sua forma de canalização, de forma alguma. Então, assim, ele quis colocar os paradigmas pessoais dele em algum momento do livro e ele achou esse momento aqui adequado para dar a pitadinha da opinião dele. Eu concordo com ele, mas eu não concordo que isso tinha que estar aqui, porque eu não acho que isso influencia em nada a canalização. Eu não acho, não, eu tenho certeza. Sobre o pêndulo, eu discordo um pouco. Peraí, antes de você falar do pêndulo,
Por que que Ah, você discorda? Porque, assim, pensando numa canalização bem feita, existe muito ego envolvido. Existe muito. Se a pessoa não trabalha as sombras dela, no geral, ela vai trazer um pouco de ego para aquela canalização, ela vai trazer. Se você, sei lá, se você está trazendo uma bênção ali e você não aprendeu a amar, digamos assim, você vai estar trazendo alguma coisa que é mais assim, ai, deixa eu te abençoar, porque eu tenho poder e você não, do que de fato uma coisa. E aí eu falo porque assim, já ouvi grupos assim de bruxaria que eu participava no passado, tal, do pessoal falando coisas do tipo: "Ai, adorei esse pós-ritual. Nossa, você quando canaliza a Isis vira outra pessoa, sua voz muda, ai, é tão legal". Eu fiquei ouvindo aquelas coisas, eu falei: "Ai, gente, isso não então, é". então, a questão é, se você está colocando ego ali, por exemplo, você pode, na verdade, só estar recitando algo, teatralizando, você não está canalizando, porque você pode ser a pessoa mais... Um exemplo, né? O Crowley, ele era uma pessoa escrota, ele era muito escroto, só que eu te garanto que ele sabia fazer muito bem uma canalização, viu? Canalizar, o ato dessa prática mágica não tem nada a ver com você ser ou não egóico. Você pode ser uma pessoa possessiva, você pode não ter aprendido a amar, mas se você entrar em conexão com aquele ser, com aquela entidade, você vai canalizar. E outra coisa, canalizar, infelizmente, na Wicca moderna, a gente tem apenas a imagem de uma sacerdotisa recitando a carga da deusa, e isso é canalização. E não, existem níveis muito mais profundos, como o próprio Buckland já apresentou ali, que é o que a gente chama comumente de incorporação. Mas incorporação nada mais é do que uma forma mais intensa de canalização. Então, eu não acho que você, tendo ou não ego, por conta de todos esses fatores que eu apresentei, vai influenciar a sua canalização. Se você faz a canalização, independente de você ser egóico ou não, vai estar ali canalizado. Justo, Entendeu? faz sentido, me convenceu. Justo, eu entendi o que você quis dizer. Eu entendo que o meu lado também faz sentido, tipo assim, em alguns tipos de canalização você precisaria fazer esse trabalho prévio, mas entendo também que a técnica não está necessariamente atrelada ao trabalho com as sombras, o sucesso pode ser apenas técnico e não de Isso corpo mesmo. inteiro, né? Isso. Sobre o pêndulo, assim, eu não aconselho seguir com o que o Buckland te apresentou, porque usar o pêndulo não é apenas pegar e fazer. Primeiro você tem que ensinar o pêndulo o que é sim, o que é não. Você tem que programar ele. E outra coisa, ele fala, o pêndulo só responde sim ou não. O pêndulo também responde como talvez. Então, você precisa entender quando o pêndulo está dizendo um talvez e assim reformular a pergunta, ou então você não precisa reformular. Pelo talvez você já tem a resposta que você queria. E sobre a psicometria, a única coisa... Peraí. Sobre o pêndulo que você falou agora, é interessante demais. E eu acho que acho que faltou ele falar que você programa o pêndulo, né? Tipo, o meu pêndulo, por exemplo, ele não fala talvez. Eu programei ele para falar só sim e não. E é isso. Tem pêndulo que vai aceitar assim e assim. Tem pêndulo que vai aceitar rodar e assim também. O meu é de rodar. Tem gente que vai, né? Aí é uma conversa com o pêndulo, né? Sim. E, assim, eu tive um pouco de experiência com pêndulo. Hoje eu não utilizo, porque eu entendi que esse não é um oráculo para mim. Porque todo pêndulo ficava comigo no máximo 3 semanas, um mês. E aí a cordinha arrebentava. Puta que me pariu, mas de novo? Então, assim, eu já não uso mais, mas eu estudei bastante para poder usar. Então, eu sei dessas coisas. Agora, a parte da psicometria, eu não sou, não tenho esse dom de esperto, eu não posso falar muito. Então, a única coisa, eu não posso falar se é bom ou ruim, né? Só que a única coisa aqui é que a edição tá péssima. Primeiro ele deu a explicação do que era, para depois falar de como usar de forma muito simplista e comendo várias etapas importantes. Então aqui, ó,
Show de bola de Ei, a edição. internet de vocês deu ruim também? Uns momentos aí? Não? Ai, tá bom. Não. Então, assim, a única coisa que eu tenho reclamado de psicometria é da edição do livro. Não tem mais nada para falar sobre. Ok. Também não tenho esse dom necessariamente, mas tudo bem também. Alguém quer Eu- comentar mais alguma coisa? Eu sou Fala. bom em psicometria. Então conta pra nós. Não, mas fica depois. Mas é uma coisa de magia da terra e coisa territorial. Fala um pouquinho. Eu e o Robson, a gente participou de um workshop com a Cláudia Issa, há 500 anos atrás, quando a gente fazia a conferência de... Aqui a gente chamava de Encontro Pagão, que era uma conferência de Wicca, espiritualidade da deusa, que o nosso antigo Coven promovia. E ela foi fazer, tipo, uma masterclass com a gente sobre psicometria. Você lembra, Robson? Eu Não. não. Não, pela cara dele foi não. Foi o Claudinei, a Cláudia Issa E e a foi bom? Débora. Foi legal. A Lembrou? Claudícia veio? Veio, ela que deu psicometria Nossa, pra gente. eu só lembro da Débora Lippe aqui e do Claudinei. Não, a Cláudia Issa fez exatamente sobre psicometria. E eu lembro que ela ficou, na época, né, surpresa, porque as nossas impressões, porque é bem real, gente. Sei lá, se pegar um óculos assim, você vai ter uma percepção do que esse objeto viveu ou estava presente. E é claro que com o seu nível, sua proficiência, você consegue sentir, ouvir ou ver pela ótica do objeto. É muito louco, né? É umas coisas assim, ai, amo magia. E é com o tempo, mas não sei, talvez vocês passaram, esbarraram em uma pessoa, encostaram em alguma coisa, sentiram até aquele calafrio, que esse, uma coisa assim. Alguém já teve essa experiência de proximidade? Porque a psicometria é muito física. É o começo de uma psicometria. Não necessariamente só com a mão, né? Todo o Mas nosso... você acha que é possível desenvolver ou a pessoa tem ou não tem esse dom? Meu amor, é aquela coisa. Existem pessoas que nascem cantoras e existem pessoas que aprendem a cantar. Então, assim, a capacidade eu acho que todo mundo pode ter. A habilidade, né? O ser natural, você nasce. Muito bom, justo, faz sentido. E aí, né, encerramos o capítulo. Alguém quer fazer mais um comentário? Só Não? que a psicometria, ela está muito próxima da técnica que as pessoas utilizam para fazer leitura dinâmica e transformar essa leitura dinâmica depois no dom de você encostar em cima de um livro, ficar ali 5 minutinhos e pronto, você lê o livro inteiro, sem abrir o livro. Existe uma Eu acho que técnica não vai estar disso. dando, Robson. Ai, gente. Existe uma técnica para isso. Eu tenho um livro que ensina a fazer isso. Eu concordo? Não concordo, porque eu gosto de ler letra por letra. Então, eu nunca procurei desenvolver isso, mas tem gente que tem essa capacidade, tem gente que tem esse dom, porque eu conheci pessoas assim. Velhinhos que chegavam lá da igreja, da minha avó, e falava, esse livro aqui é bom, hein? E colocava assim, gente, como que você sabe que ele é bom? Quando eu li, ele realmente era muito bom. Eu conheci mas... pessoas assim. Tem esse dom. Só que é só mais uma etapa bem mais avançada. É lá, aqui, ó. Bom, eu tenho isso com pessoas. Eu consigo ler as pessoas no sentido de saber o potencial que elas têm, por mais que elas não mostrem ali naquela primeira conversa, sabe? Eu tenho muito isso com pessoa, muito, muito. E eu trabalho com o quê? É o olho, é o olhar, ou é uma impressão energética. Eu acho que seu jeitinho, bruxa. Eu acho que é um pouco dos dois. E eu trabalho com avaliação de profissionais. Então, eu preciso disso também no meu trabalho civil. E às vezes, eu avalio a pessoa uma vez. Eu viajo o Brasil, chego lá, não conheço a pessoa. Eu observo uma aula da pessoa e eu tenho que traçar uma avaliação inteira com uma observação.
Então, assim, é uma coisa que eu preciso para o meu trabalho civil e me ajuda muito, porque a pessoa se sente lida, se sente ouvida. Eu fico, ai, que bom que eu consegui me conectar com você, assim. E aí é muito legal, porque tem pessoas que falam assim, nossa, você falou com o fulano? Ah, ele é terrível, né? Eu falei, não, não é terrível, não. A gente super se deu bem. Aí ela fala, nossa, é isso. A única experiência que eu acho que a única coisa que eu tenho, eu acho, aí nesse lado, eu costumo dizer que eu sou o tipo de bruxa que não vê nada, que não sente nada, que não escuta nada. Igual tem um vídeo do... Não sei se vocês já acompanharam não sei se vocês já acompanharam uns vídeos da TCS. Antigamente, né? Hoje em dia eles não, acho que não fazem mais. E daí tem um vídeo de uma sacerdotisa que é bem isso. Ela senta com o outro colega e diz, bom, você escuta alguma coisa? Não. Você vê alguma coisa? Você sente alguma coisa? Não. Mas está tudo bem, eu sou bruxa igual, enfim. Mas eu tenho uma coisa que eu já percebi, que às vezes parece que eu sei das coisas. A pessoa vem me contar algo e parece que na hora, assim, eu já sei o que é, sabe? Já aconteceu algumas vezes. Um exemplo, um colega chegou para mim do nada, encontrei ele no ônibus. Eu disse, nunca mais tinha visto esse cara, muito tempo que eu não tinha visto ele. Ele, tudo bem, tem uma novidade para te contar. Eu disse, você vai ser pai. Aí ele, como é que você sabia? Tipo, coisas assim acontecem. É bem simples, bem básicozinho. Não desenvolvi isso, talvez se eu desenvolver eu consiga parar de ser essa bruxa que não vê nada, não sente nada, não escuta nada, mas porque eu sou meio medrosa também. E Então, é o seu medo te bloqueando, né? Já tem a resposta aí. pode ser. E outra coisa que eu queria falar sobre o pêndulo, que é outra forma de uso, assim, para vocês devem saber, é claro, né, as diversas formas, mas é mais para quem vai assistir depois. Eu gosto de usar o pêndulo com trabalhos de cura. Por exemplo, se eu vou fazer um benzimento, eu uso o pêndulo para saber se a pessoa está ou não com a doença ou com o quebrante, enfim. E para fazer alinhamento dos chakras também, né? Vou passando tem um desenho dos chakras que eu mesmo fiz, vou passando ali em cada desenhozinho para poder ver se está ok e daí alinhar, enfim, né? Só essas coisinhas que eu queria falar. Muito bom, maravilha. É muito bom, excelente esses pontos também. O uso do pêndulo para isso é ótimo. Então, é isso, gente. Capítulo 9 na próxima, falando sobre adivinhação. Só tem uma coisa, adivinhação. Quero só ver o que tem lá dentro. E aí a gente chega oficialmente na metade do livro, ó, no próximo capítulo. Muito bom. Então, espero vocês no próximo episódio e até a próxima. Blessed be!